Walter, na realidade, o movimento é de oposição. Fui realmente vice do Dr. Leon no ano de 2012. Desta feita, o Dr. Leon continua conosco no projeto, é um dos grandes líderes que nós temos no movimento oposicionista, mas ele será candidato, na realidade, a uma vaga ao Conselho Federal da Ordem. O meu vice-presidente será o Dr. Thales Jaime, que também já milita nas fileiras oposicionistas desde o ano de 2009. Agora sim, independente do nome das pessoas que compõem esse ou aquele local no nosso movimento, trata-se de um bloco de oposição que caminha unido desde a última eleição, coeso e agora ampliado com várias lideranças que antes nunca haviam se posicionado politicamente na política da OAB, mas agora entenderam o chamado da classe para que venham à linha de frente batalhar por alternância e mudança na ordem. Dessas entrevistas, a gente está entendendo um pouco mais essa organização política dos que disputam. Flávio Bonador se posiciona como representante do grupo OAB Forte, que tem sido vitorioso nas últimas eleições. Enil Henrique disse na entrevista conosco que tem uma dissidência do grupo OAB Forte. O senhor disse, então, que a sua chapa vem de uma sequência, né, de um trabalho de oposição. Isso. Agregando outros elementos nessa eleição ou não? De alguma dissidência também ou não? Sem dúvida. O que nós temos? Nós temos hoje dois grandes movimentos que compõem o quadro político da OAB. O movimento ligado à situação é o Grupo OAB Forte, e esse Grupo OAB Forte, que vem se perpetuando no poder há já quase 3 décadas, nesta eleição se dividiu, mas nós temos Flávio Bonaduce representando uma ala da OAB Forte e Enil Henrique representando outra ala do mesmo Grupo OAB Forte. Tanto que Flávio já foi diretor da Ordem, conselheiro, diretor da Escola Superior de Advocacia, por intermédio do Grupo OAB Forte, e Enil, a mesma coisa. Enil já foi presidente da Caixa de Assistência, tesoureiro por 2 mandatos, juntamente com o então ex-presidente Henrique Tibúrcio, e igualmente pelo movimento OAB Forte. Vale dizer, esses 2 blocos da situação estavam unidos e de mãos dadas até outro dia, e a sua briga a sua divergência não se dá por questões ideológicas nem de posicionamento, mas por espaço. Na entrevista conosco, o candidato Enil Filho deixou claro, né, que se trata de uma dissidência e que inclusive não concordou com a saída de Henrique Tibúrcio para exercer o cargo de secretário de governo e que isso provocou uma divisão política, né, dentro deste segmento. O que ele disse é que ele é uma dissidência, né? O senhor, do ponto de vista político, tem a visão de que se trata de uma... E fez aqui uma crítica de uma dita perpetuação do poder. Uma crítica, né, à vitória da OAB Forte nas últimas eleições. O que é que o senhor traz nessa eleição diferente que pode levar, ou o que é que o senhor diferencia em relação a esses outros candidatos? Tudo. Só para deixar claro nesse momento, é o seguinte, Altair. O grupo situacionista se dividiu em 2, e você bem colocou, nós temos 3 blocos hoje disputando a eleição, mas na realidade o que está colocado para a advocacia de Goiás continua sendo a decisão entre 2 escolhas. Existem 2 grupos que representam continuidade e continuismo, e um único grupo que representa o movimento de mudança e oposição. E na realidade você me pergunta o que nós estamos nos propondo para mudar. Eu disse tudo. Nós nos propomos a trazer à ordem a alternância de poder, que não acontece há 30 anos, e qualquer dos outros 2 grupos que vencesse a eleição, isso não representaria alteração, porque a realidade é que o DNA da OAB Forte está presente de maneira muito clara em ambos. 2, nós propomos independência da ordem, porque este grupo de situação, ainda que dividido hoje em 2, foi ele que conduziu a ordem a um aparelhamento político partidário. 3, nós propomos a adoção da mais absoluta transparência nas contas da OAB, porque este grupo que aí está, de novo, ainda que dividido em 2, somente lançou um portal da transparência este ano
porque foi obrigado a tanto via ação civil pública do Ministério Público Federal, que é um absurdo, pois a ordem deveria ser exemplo e não ser processada para lançar portal da transparência. 4, voltar os olhos para o advogado e advogada de Goiás, porque este grupo que aí está e há 30 anos se perpetua no poder, esqueceu do principal patrimônio da advocacia, da OAB de Goiás, que não são os prédios, mas a advocacia goiana. Então a realidade é que a nossa proposta é de mudar absolutamente tudo que aí está, que nós já somos contra há bastante tempo e que agora chegou numa situação absolutamente sustentável. O senhor fala de transparência na sua lista de propostas, né, que recebemos aqui, está transparência na gestão da OAB. A transparência, ela se limita a dados da internet? Transparência é um conceito que hoje está presente e é demandado por toda a sociedade. O comportamento transparente, ele passa pela exposição das contas, pela composição do valor da anuidade. Por exemplo, nunca se explicou a advocacia de Goiás por que nós pagamos, se não a mais, a segunda mais cara anuidade do país. Nunca se explicou reais? Em torno de 900 e tanto, quase R$1.000, a depender inclusive do parcelamento que se faz, chega a um valor de praticamente R$1.000. Nunca se explicou a advocacia de Goiás por que nós pagamos uma anuidade tão cara. O que compõe esse preço, entre aspas? Como se chegou a esse valor? Transparência qual é o valor passa das por outras isso. unidades? Olha, posso falar de experiência própria, tenho inscrição em outra seccional, que é o Distrito Federal, e lá eu pago uma anuidade de R$600, ou seja, quase 40% menor, e sou obrigado a reconhecer que os serviços prestados pela OAB do Distrito Federal são muito, mas muito melhores do que os serviços prestados pela OAB de Goiás. Vale dizer, lá se faz muito mais com muito menos. Mas transparência não é só isso, Altair. Transparência também é você adotar um comportamento republicano dentro da OAB. E nada obstante, por paradoxal que seja, a ordem, enquanto tem a missão de velar pela aplicação da Constituição, não a aplica dentro da sua própria casa. Porque a OAB não licita suas obras e seus serviços, não executa seleção pública para contratação de seu pessoal. Então, transparência é isso, é aplicar impessoalidade, aplicar eficiência. Se você levar por uma análise estritamente jurídica, formal, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a natureza jurídica da OAB como autarquia sui generis, a desobrigou do atrelamento a controles externos, como do Tribunal de Contas da União. Agora, entendo eu que a OAB tem, a obrigação moral de fazê-lo, porque ela deve ser, antes de tudo, uma instituição exemplo para todas as demais. E 2, se você interpretar o artigo 37 da Constituição, eu considero que nós não temos margem para dúvida que mesmo juridicamente a OAB está obrigada a observar aqueles princípios que ali estão contidos. Outras unidades da OAB fazem esse procedimento? Isso varia, porque não há uma uniformidade entre uma seccional e outra. Então? A proposta é justamente adotar esse comportamento republicano e praticar dentro da ordem todos esses princípios constitucionais. Na prática, além da transparência absoluta das contas, que hoje deixa a desejar, a adoção de seleção pública para contratação de pessoal, com que se alcança a aplicação do princípio da impessoalidade, a realização de seleção pública para contratação de obras e serviços, com que se garante novamente transparência, impessoalidade, legalidade. Isso são questões muito elementares que a OAB, infelizmente, de maneira inexplicável, ainda não aplica dentro da sua própria casa. O candidato a presidente da OAB, Lúcio Flávio, é nosso entrevistado aqui no Jornal Realidade pela Vinha FM. Essa entrevista também com o Diário de Goiás, com transmissão ao vivo e registro em vídeo. Você poderá acompanhar a exibição dela também no nosso canal no YouTube, diariodegoias.com.br, no site, e no canal do YouTube, youtube.com/Diário de Goiás. Na sua lista aqui de propostas, por que a primeiro item é resgate do papel institucional da OAB?
Porque é sensação na sociedade e constatação no seio da advocacia que a OAB, ao longo das últimas gestões, se afastou do seu papel institucional. E basta... O que mostra isso? Isso. Basta nós analisarmos o seguinte. A ordem sempre se notabilizou na história republicana pela defesa da sociedade e de causas e de pautas da sociedade. Nós temos lá a OAB lutando contra o Estado Novo desde a sua criação, nós temos a OAB lutando contra a ditadura militar, nós temos a OAB encabeçando o movimento das diretas já, vemos a OAB conseguir afastar o primeiro presidente eleito por prática de atos de corrupção e sempre se levantando e se colocando ao lado da sociedade. Nas últimas gestões, aqui na seccional de Goiás, nós vemos uma ordem omissa com relação às pautas sociais, principalmente educação, saúde, política, probidade administrativa. Então, a OAB precisa voltar aos trilhos da sua própria história, se posicionar de maneira independente, altiva, autônoma e voltar a ser a voz e a defensora da sociedade que ela há tempos, na gestão do grupo situacionista, deixou de ser. O que o senhor diz de participação ou ação da ordem em diversas ações, né? Há que se considerar que afastar, do jeito que o senhor falou, parece que foi a OAB que afastou o Collor, não foi só ela, né? Quem votou foi o Congresso. Ela participou do movimento. A OAB, na verdade, encabeçou o processo de impeachment do Fernando Collor, junto com a ABI. Uma campanha nacional importante da OAB agora é a campanha para reforma política. Sim. O senhor, nessa campanha, o senhor esteve em que sentido? Não foi essa é uma campanha pela reforma política que está ligada ao Conselho Federal da Ordem. Que, aliás, não foi tão bem sucedida assim, né? Vários itens não foram incluídos. Não foi, até porque a OAB e outras instituições, como a CNBB, OAB, via Conselho Federal, ressaltes, propôs a reforma política e isso acabou não passando no parlamento. Mas o que nós estamos a destacar aqui, Altair, é a falta de atuação similar, e não estou aqui também dizendo que a atuação do Conselho Federal nos últimos anos esteja perfeita, porque também está longe, porque também o Conselho Federal andou se aproximando indevidamente de interesses partidários, mas aqui em Goiás a seccional anda absolutamente omissa e afastada dessas questões. Advogado Lúcio Flávio, a seguir responde a mais perguntas no Jornal Realidade. O nosso tema é a eleição para a nova direção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Hoje nosso entrevistado é o candidato Lúcio Flávio, que agora responde para a gente uma questão, digamos, das mais interessantes dessa eleição, porque está no meio do debate, que é a situação da dívida da OAB. O Jornal Popular traz aqui informações de que a dívida seria de 9 milhões de reais, e na verdade se fala de déficit de 9 milhões de reais. Ontem o candidato Enil Filho informou, como gestor inclusive das contas, né, atualmente, o responsável pelas contas desde o começo do ano, que a OAB, com as quitações que ainda fará este ano, chegará com empréstimos de 2,4 milhões, diferente dos 13 milhões, segundo ele, do que foi divulgado no começo do ano pelo vice-presidente que não ficou no cargo, quando Henrique Tiburcio saiu, Macalé. Bom, o que há de controvérsia nisso aqui? Há uma controvérsia de números, talvez de origem. O candidato Enil Filho informou que a instituição está equilibrada do ponto de vista financeiro, com um patrimônio de 180 milhões e um orçamento anual perto de 30 milhões de reais. Portanto, com um grau de endividamento equilibrado. Por que esse assunto, candidato Lúcio Flávio, é um dos centrais dessa campanha? Altair, esse assunto é central porque, a despeito da tentativa do atual presidente disfarçar a situação, é óbvio que existe um problema. Questionar números, mais para lá, mais para cá, são 13, Macalé falou em 13, ele veio à época, falou em 7, agora já fala em 2, o Popular fala em 9, mas assim, uma coisa... E o que é que o senhor tem de comprovação do disfarce? Veja, apesar dele tentar colocar essa questão em termos que parecem suportáveis e razoáveis,
algum problema grave com as contas da ordem nós temos. Como eu disse, a transparência não é praticada da forma como deve ser. Então nós advogados de Goiás, não temos acesso exatamente à contabilidade para se saber isso. Agora, uma coisa é óbvia, se você pegar o que tem no próprio portal da transparência, você verá que ao longo dos últimos 6 anos, principalmente, vale dizer, nas gestões em que Enil foi tesoureiro, e agora presidente do mandato tampão, o socorro a créditos bancários foi uma prática comum. Quer dizer, é muito claro que a OAB está com descontrole de contas, está com problemas na sua gestão. Emprestar dinheiro é descontrole para uma instituição com patrimônio que tem a Me parece que sim. Além da questão da OAB ter uma renda ou uma arrecadação anual de algo em torno de 30 milhões, nós percebemos que essas dívidas que são quitadas, muitas delas são até roladas. Se você... um recurso que eu escolhi para poder entender um pouco melhor essa questão das dívidas foi justamente tirar as certidões de matrícula dos imóveis da OAB, e ali nós podemos acompanhar a sucessão de contratos bancários com financiamento, e os prédios estão dados em alienação fiduciária, e ali você vê que os contratos são firmados, a garantia é estabelecida, no vencimento aquele contrato é encerrado e logo abaixo vem uma averbação da contração de um novo empréstimo, normalmente até maior. Isso me parece claro que é mais um arrolamento de dívida do que um pagamento efetivo. Mas o patrimônio da instituição está crescendo. Isso que nós temos que ver. Nós não sabemos se houve antecipação de recebíveis, nós não sabemos se houve antecipação de recebíveis. Vale dizer, as contas da OAB, não tem como nós sabermos se as anuidades que virão no ano que vem foram de alguma forma antecipadas pelas instituições bancárias. Sobre essa questão da dívida, afinal de contas, que horas, ou que momento que isso efetivamente vai ser apresentado? O primeiro dia que nós pisarmos na OAB, na nossa futura gestão, nós vamos promover um aprofundamento nas contas que hoje estão escondidas. Vamos realizar uma auditoria externa que venha e diga de maneira objetiva aos advogados de Goiás qual é o tamanho real dessa dívida e como e por que ela foi contraída. Se isso foi má gestão, se isso foi investimentos, isso não está claro para nenhum advogado ou advogada de Goiás hoje. Repito, o que nós sabemos é que algo de muito estranho lá está, porque ninguém sabia dessa dívida. Foi preciso que o Sebastião Macalé viesse e dissesse que a dívida era de 13 milhões. Depois, nós vemos o Jornal Popular do dia de hoje dizendo que o próprio presidente da OAB, no atual exercício do mandato, envia um ofício para o Conselho Federal da Ordem, reconhecendo que a Ordem, se não recebesse o aporte financeiro requerido de 5 milhões, teria um déficit até o final do ano de 9 milhões. Essas não são palavras minhas. Essas são palavras que constam da reportagem de hoje, que se remete a um ofício oficial do presidente da OAB ao Conselho Federal. E o Conselho Federal nega o aporte financeiro exatamente com base em uma dívida que a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Goiás tem com o Conselho Federal. E ainda aponta que existe outra dívida da Ordem dos Advogados do Brasil com a Caixa de Assistência, que é a CASAG, porque os repasses legalmente previstos não estão sendo feitos. Ora bem, nós temos um descontrole sim, nós temos uma questão grave a investigar e, a partir do momento que a Advocacia de Goiás optar pelo grupo de real mudança, nós vamos expor isso, colocar às claras as contas da OAB, para que a advocacia tenha a exata noção do que está acontecendo. Doutor Flávio, como eu disse, temos uma situação controversa, não temos aqui documentos para aferir, nem para verificar dados, temos depoimentos, temos falas e opiniões sobre o fato. Penso que a oportunidade do debate, a continuidade do debate para a análise dessa situação vai ser interessante e oportuna. Até porque, como nas prefeituras se debate o orçamento dos municípios, nos estados também os investimentos, é claro que na OAB esse não deixaria de ser também um dos pontos principais dessa disputa. Considerando, recentemente, o advogado Djalma Rezende, numa entrevista conosco, dizia, ele foi pré-candidato também,
ele, Paulo Térez, se posicionaram como pré-candidatos. Dizia que iria optar por uma candidatura que estivesse no âmbito da atuação da advocacia. Uma das críticas que aparecem em relação à sua candidatura é mais atuação na academia, menos atuação na advocacia. Como o senhor avalia essa interpretação dos críticos, né, da sua campanha? Acostumou-se a fazer na ordem. O João Rezende está apoiando o Flávio Bonaduce, né? Isso. O grupo situacionista acostumou-se a fazer campanha, e isso está presente em todos os pleitos anteriores, esteve presente, por intermédio do ataque a reputações e a discussão de pessoas. Não se acostumou a fazer debate propositivo. E a realidade é que querem desqualificar a minha candidatura com uma inverdade, Altair. Aliás, o bombardeio de críticas está intenso. Está intenso e isso é campanha. Isso é campanha, mas a campanha não pode descambar para o lado da inverdade. É o que eu estou preocupado. Né? E o que eu posso garantir a você, e isso é muito fácil para qualquer ouvinte constatar, eu tenho 15 anos de advocacia militante, um escritório consolidado, tenho atuação acadêmica, e isso não pode ser demérito, porque qualidade não pode virar defeito. Nós vivemos num país em que ontem se comemorou o Dia do Professor. Agora, eu tive no meu último semestre, antes de licenciar-me da universidade para me dedicar às atividades da política classista. Da PUC, eu tinha uma turma. Uma turma na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, professor efetivo que sou, concursado, me deixava à época um rendimento de algo em torno de R$800, R$850 líquidos. Então, está na média entre os professores. Então você veja bem, se eu vivesse da academia, eu estaria passando fome com uma turma na PUC. O que me sustenta, o meu dia a dia, da minha família, é o escritório Gonçalves Macedo Paiva e Rassi, que eu carrego e construo há 15 anos. Então, é inadmissível que as candidaturas dos meus adversários tente desqualificar e levar para a advocacia de Goiás uma inverdade. Com isso, prestam um desserviço. E essa questão já está se mostrando um tiro no pé, porque a esmagadora maioria da advocacia de Goiás me conhece tanto como professor como advogado e sabe que isso é uma tentativa desesperada de desconstrução, porque estão percebendo que no plano do debate, da construção e das propostas, dificilmente conseguirão competir com a nossa candidatura. O senhor tem mantido aí uma agenda por todo o estado de Goiás, e os candidatos, chegando nesse período, têm que largar a atividade e ficar todos totalmente dedicados, né? Sim. A busca de apoios, a busca do diálogo, né, com os vários segmentos da advocacia. Quando a Rádio Vinha FM se propôs a fazer esse encontro, nós já abrimos também a ideia do debate semana que vem. A sua assessoria já está comunicada, já está convidada também, com regras eleitorais do mesmo jeitinho. Tempo para o candidato falar, candidato pergunta a candidato. Então, semana que vem, o senhor está convidado a participar desse evento conosco, e nós queremos levar à nossa audiência e também aos leitores do Diário de Goiás uma oportunidade desse confronto, né? Também vamos ter a documentação dele, né, nas notícias e também em vídeo. Então, sinta-se convidado. O convite é oportuno, Altair, e de público aceito. Penso que nada melhor para a advocacia e para a sociedade goianas, para aferirem a capacidade de futura gestão dos candidatos a presidentes, do que um debate franco, mas, sobretudo, um debate propositivo, um debate que venha a construir soluções para a ordem dos advogados do Brasil, e não um debate de ataques pessoais sem conteúdo, como o grupo situacionista se acostumou a fazer ao longo dos anos. A advocacia de Goiás não vai aceitar ataques no plano pessoal. A advocacia de Goiás espera soluções para os problemas graves que os jornais diariamente estão trazendo. O Popular está aí com uma manchete hoje muito preocupante para a advocacia de Goiás, e explicações devem ser dadas. E quem tem que dar as explicações são os gestores atuais da ordem, e os outros dois candidatos são parte integrante dos 30 anos de continuismo que nós temos. Eu ouvi, inclusive,
2 candidatos, hein? A importância da instituição, o senhor deu aqui já um panorama dessa importância, mas disse, de certa forma, que a atuação pode ser mais contundente. Foi o que entendi da sua exposição, nas várias áreas, né? Não é que só pode, sobretudo a atuação da OAB deve ser mais contundente. Foi o que eu entendi da sua expressão. Candidato, obrigado pela entrevista, o agradecimento aos ouvintes da Rádio Vinha e vamos à sequência dessa cobertura que tem no dia 27 de novembro a data da votação. Até lá, muitas, como percebemos, dessa sequência de entrevistas, muitas novidades podem aparecer e vamos informar e agradecemos a sua presença aqui na Vinha FM. Obrigado. Obrigado, Altair, obrigado à Vinha FM, obrigado aos nossos ouvintes que dedicaram seu tempo para escutar as questões relacionadas à Ordem dos Advogados do Brasil. E eu encerro deixando uma mensagem muito breve, especialmente aos colegas que nos ouvem. O que está posto é uma escolha muito simples. É a escolha que os advogados de Goiás deverão fazer entre continuismo e mudança, entre o velho e o tempo novo, entre um ciclo que se encerra e outro que pode se iniciar com novos princípios, com novas pessoas, com novas ideias. E eu tenho certeza absoluta que a sensação e o anseio da classe e da sociedade é por mudanças e o nosso grupo está aí propondo exatamente as mudanças que a Ordem precisa em Goiás. Obrigado. Bom dia.